Mateus 28. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu escolhi essa parte justamente porque, pelo que entendemos, nessa parte Jesus já tinha ressuscitado e não parece mais, se vocês prestar bastante atenção, não parece mais o mesmo Jesus de antes, que tinha dito aquelas frases mais humildes, né? Ele já volta dizendo a questão de ser poderoso. Então, com essa palestra eu tenho a intenção de demonstrar que quem é esse Jesus? Que nós entendemos que é o Cristo cósmico. Então eu quero explicar a diferença dele, eu vou fazer uma introdução na revelação quântica, bem por cima, bem superficial, já explicando todos os nomes que geram confusões, esqueço de biodemo, biodemol, e assim já acho que vai facilitar para quem assiste as nossas palestras, para não ficar tão confuso, tão perdido. Então, sobre a minha palestra anterior, essa daqui seria uma continuação, a primeira palestra é a dos Anunnakis. Então, dessa vez eu quero me aprofundar também e trazer alguns achados científicos novos, em vez de só mostrar os da antiguidade. Então, basicamente, o primeiro que está em questão é o que foi descoberto debaixo das pirâmides e que virou bastante confusão, porque muitas pessoas disseram que eram 8 cilindros que transmitiam energia e que eles estavam a 2 quilômetros. A ideia que nos passaram em vídeo é que ele tinha 2 quilômetros de profundidade e abaixo desses 2 quilômetros tinha mais 600 metros, que era como se fosse a base da fundação. Mas não é isso. O dado original é que são só 600 metros, certo? 2 quilômetros foi exagero porque confundiram com pés. Então era 2.000 pés que dão 600 metros. E nisso colocaram a interpretação já do que é, do que foi feito, mas não é isso. A informação basicamente é o seguinte, né? O sistema SAR são 1 ou 2 satélites, na verdade, que são a 600 quilômetros de altura. Ele manda um sinal para a Terra e esse sinal volta e chega somente os dados. E esses dados são interpretados por quem está analisando, os cientistas. E esses cientistas em questão, eles basicamente já trouxeram os dados e a interpretação deles como se fosse a correta, por isso se espalhou essa fake news. Mas não foi feito o jeito certo. O jeito certo é passar essas informações para a base científica e é feito o estudo em pares, que basicamente todos os cientistas estudam do mundo inteiro para que não tenha viés de confirmação, entendeu? Eles fazem um estudo neutro, para ver se o que foi descoberto é realmente uma verdade ou a equipe que descobriu está querendo colocar a verdade deles, certo? Outra coisa, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês podem perguntar, tá bom? Então, basicamente, essa é a interpretação da equipe, não é verdade, e os dados mostram mais ou menos isso aqui, tá bom? É basicamente com infravermelhos e ultravioleta, fica um desenho bem feio mesmo. Isso aqui eu ainda fiz bonito, é bem mais feio do que isso aqui. Então, é isso. De qualquer forma, esse satélite é muito bom para pegar coisas até 2 metros de profundidade e ele consegue ver os vazios. Então, onde está vazio, geralmente aparece em vermelho no dado. E sim, aparece bastante coisas assim em vermelho a esses 600 metros de profundidade. Então, dá para interpretar como cilindros? Do meu ponto de vista, não. Dá para interpretar que tem vazios ali, mas o formato não dá para entender. Depois eu vou disponibilizar e, se for possível, até colocar uma imagem essa hora, para eles entenderem o que é. Então, ficou em aberto essa questão, porque a empresa sumiu, não disponibilizou os dados para os cientistas até hoje, né, já faz uns 3, 4 meses, e nós sabemos que o pessoal do Egito também ficou bem estressado com essa notícia se espalhando muito rápido, né, virou tipo um viral mesmo. Então não sabemos, eu acho que fica a dúvida aqui para nós, porque é possível que alguma empresa futuramente faça esse estudo, sabe? Se aprofunde nisso, tente chegar a alguma conclusão, não deixe morrer igual está acontecendo. Eu acho que deveria sim, porque, pelo que nós sabemos, muitas histórias antigas demonstram que existem bibliotecas debaixo, que tem naves, sabe? Então eu acho que o assunto não deveria morrer. Fica a dúvida para nós aí. Agora eu quero explicar sobre o Oumuamua, que é basicamente é um objeto que passou perto da Terra e também não chegaram em uma conclusão possível, porque a ciência tenta, óbvio, deixar mais perto do que eles conhecem.
Não deixaram vazar essa informação, mas eu vou explicar como que é estranho tudo isso. Então, basicamente, eu quero explicar a questão de astronomia um pouco, só para nós termos uma noção, não confundir asteroide, cometa e meteoro, essas coisas, porque todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Então, basicamente, aqui eu fiz o Sol, o Sistema Solar, e existem os asteroides são pedras, tá? Eles são pedras mesmo, são rochas, e geralmente eles vêm daqui, que entre Marte e Júpiter, existe o cinturão de asteroides. Tudo dentro do Sistema Solar. Então, os asteroides que vêm para a Terra, acaba passando, que nós conhecemos e escuta falar, vêm daqui, geralmente, tá? Não vêm de fora do Sistema Solar. Os cometas, eles são como se fossem gelos sujos, porque ele é maior parte gelo, só que ele tem pedra também tem ferro. Então, geralmente eles vêm daqui, que é o cinturão de Kuiper. O que eu quero demonstrar aqui é que tudo que cai ou passa perto da Terra vem realmente do Sistema Solar. Meteoroide é como se fosse um pedaço de asteroide, só que pequeno. Ele tem 1 metro, alguma coisa assim, e ele não está em órbita com a Terra. Se algum desses 3 aqui entra em órbita com a Terra, ele é chamado de meteoro, porque meteoro é mais a luz que ele gera quando ele está entrando. Não é em si a pedra, entendeu? A pedra tem esses nomes. E se o meteoro consegue sobreviver e não é queimado por completo na atmosfera, ele é chamado de meteorito. Então, meteorito é a pedra que sobrou e cai na Terra. Deu para entender? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom? O que aconteceu de interessante foi que, em 2017, um observatório chamado Pan-STARRS 1, no Havaí, observou alguma coisa indo embora. E nisso, eles tentaram correr para entender o que estava acontecendo. Só que o que aconteceu de muito interessante foi que isso acelerou. Entendeu? Não é normal para um objeto natural acelerar. Geralmente eles se aproximam do Sol, pegam uma órbita ali junto com essa elipse que faz, e acelera e vai, à medida que ele vai se afastando do Sol, ele desacelera. Então, esse objeto tinha uma aceleração. Então eles começaram a pensar, será que era um asteroide, ou um cometa ou um meteoroide? Meteoroide não é já porque é grande, já tem 150 metros por 20 metros mais ou menos. O asteroide, ele é uma pedra e ele não tem aceleração. E ele também não tem a cauda, que chama coma. O cometa tem esse nome justamente por causa da coma. Então ele é de gelo e ele tem essa aceleração por causa uma pequena aceleração por causa desse coma. Então basicamente quando chega perto do Sol, ele acelera e ele cria essa cauda que, queimando os gases, dá para ver que é um cometa. Então, basicamente, é assim que eles separam o asteroide do cometa. Só que esse objeto que passou, ele não tinha cauda. E ele não emitia gás. Ele era uma coisa que passou assim neutra e tinha aceleração. Então, todo mundo ficou pensando, o que é isso? Ninguém conseguiu chegar em conclusão nenhuma. Nisso, em 2017, ele ficou classificado como um cometa diferente, vamos falar assim, porque ele não tinha cauda. Ficou classificado como isso mesmo e morreu aí o assunto. Só que em 2018, um pesquisador, um professor de Harvard, que chama deixa eu ver o nome dele aqui. Avi Loeb. Ele é um professor em Harvard, muito renomado, muito famoso. Ele começou a fazer um estudo junto com o Pentágono, pra vocês terem noção, para tentar chegar em conclusões, porque nessa época não tinha como fazer os cálculos na mão, eram muitas variáveis. Então eles eles basicamente nessa época não conseguiram chegar em conclusão nenhuma, mas com o passar do tempo, como teve a inteligência artificial, eles conseguiram fazer cálculos mais precisos. E conseguiram chegar em conclusões que o próprio Avi Loeb ficou falando, não faz sentido nenhum. Isso daqui é a primeira prova de vida fora da Terra que nós temos. E foi classificado o quê? Esse objeto, ele é chamado como Oumuamua justamente porque ele vem de fora do Sistema Solar. Ele ficou classificado como o primeiro objeto que vem de fora do Sistema Solar. Como eu expliquei, geralmente eles vêm daqui ou vêm daqui. E eu fiquei pensando, caramba, como que eles sabem que vem de fora do Sistema Solar? Então, só uma explicação simples, é que do mesmo jeito que nós vemos esse desenho aqui, sabe, o Sol e está tudo em uma linha, isso aqui chama plano da eclíptica. Então, mesmo que nós saibamos que todo esse sistema aqui está andando em uma direção,
esse plano se mantém, sabe? Tem uma variação de Netuno está um pouco para baixo, o Saturno um pouco para cima, alguma coisa assim, mas tudo isso aqui está orbitando a Via Láctea. Então, se vir alguma coisa, por exemplo, nessa direção aqui, ó, nós sabemos que não vem do sistema solar. Entendeu? É uma coisa fácil de interpretar até. Então, com os cálculos avançados, eles chegaram na conclusão do seguinte: esse Oumuamua, ele veio de fora do sistema solar, ele passou a uma inclinação de 122 graus do Sol, passou bem perto do Sol, então é como se ele viesse de cima, ele viesse a norte, passou numa inclinação de 120 graus, não vou conseguir fazer 120 graus aqui, pegou uma aceleração, parece, proposital com o Sol, entendeu? Não parece que foi tudo sem querer, parece que foi muito de propósito. Ele passou bem perto aqui, fez esse caminho e passou bem perto da Terra, como se ele tivesse a intenção de observar a Terra. Não existe explicação, porque existem várias contas, eu até tinha pensado em explicar uma aqui, que é a explicação do raio gama, que ajudaria aqui com o tempo que ele fica em contato com o Sol para pegar uma aceleração. E a inclinação que ele fez aqui, se ele tivesse passado um pouco mais perto da Terra, é possível que isso ia afetar. Não que ele iria cair na Terra, mas que ele não ia mais conseguir sair do sistema solar. Então foi muito no limite, sabe? Todos os dados indicam de que foi perfeitamente calculado isso, não foi um acaso, entendeu? E como eu expliquei para vocês, ele não foi classificado como nenhum dos dois, porque ele não tem cauda, mas ele tem uma aceleração muito fora do normal. Então, basicamente, a NASA classificou esse objeto como objeto interestelar. Não colocou nem como asteroide, nem como cometa, nem como meteoroide. Dani, só para eu entender, a aceleração desse objeto, então, não era uma aceleração natural por causa que ele pegou do Sol, da gravidade do Sol, ou quando ele chegou perto da Terra, ele ainda conseguiu Isso, ele conseguiu. Ele conseguiu dar uma turbinada, porque basicamente se ele chega aqui, é igual nós vemos no filme Interestelar, né? Ele chega perto do buraco negro lá no filme para pegar uma aceleração, você lembra? Então o objeto fez isso, ele chegou aqui para pegar uma aceleração, porém, à medida que ele se afasta, ele deveria perder a aceleração. Só que ele estava mantendo uma aceleração que não faz sentido para um objeto natural. Entendi. Então começaram a falar que pode ser um objeto artificial. Eles não falam que são extraterrestres ou coisa assim. Mas a própria NASA disse que isso é um objeto interestelar. Eu achei muito interessante isso, que foi uma brecha que eles acharam para não colocar como disco voador. Porque como foi o primeiro objeto interestelar oficial, eles colocaram esse nome, objeto interestelar. Não explica se é um meteoro, não explica se é extraterrestre, e ninguém questiona, né? Só perguntar. Mas se é um objeto artificial, vindo de fora do sistema solar, então quem foi que fez? É que eles não colocaram como artificial, entendeu? Eles não colocaram objeto interestelar, ficou classificado assim. OI1, que é o primeiro. Objeto interestelar 1. Hoje já estamos no terceiro, que já tem mais 2, mas os outros são como normais, não tem essa diferença. Então esse Oumuamua é muito diferente, porque, só para vocês entenderem, o satélite, ele funciona assim, ele está olhando para o céu assim, e se ele vê alguma coisa diferente, ele começa a rastrear e mostrar os dados dele. Nisso, quando eles encontraram esse objeto, por ser pequeno, 150 metros, né, ele já estava indo embora. Então, eles tiveram 11 dias, pelo que eu entendi, para estudar esse objeto enquanto possível, mas isso é muito pouco tempo, perto do normal, tá bom? E só para vocês entenderem, ele capta eles são usados de noite, esses satélites, esses observatórios, porque precisa que a luz do objeto, né, que esteja no céu, seja refletido pela luz do Sol. Então, reflete e vai para o objeto, eles percebem alguma coisa de diferente. Só que quando perceberam já era tarde demais, e aí só depois de muitos anos que conseguiram fazer esse estudo para chegar nessa conclusão de que não é normal. Acho que esse é o segundo, tem alguma dúvida desse aqui? Outra coisa que eles falam também é que o formato dele lembra bastante um foguete, né? Os nossos materiais de hoje em dia são desse jeito, sabe? Uma coisa que é maior e fina, porque assim ele consegue, tem questão da aerodinâmica, não vou saber o nome. Se bem que eu acho que é aerodinâmica porque ele tem que sair da atmosfera, né?
da nossa atmosfera. Por isso que ele tem esse formato. Depois não sei se é tão importante. Bom, acho que eu não vou apagar isso aqui, porque dá para me usar depois. A outra descoberta que eu quero contar, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. Já ouviram falar? Bom, basicamente esse ano também, há 3 meses atrás, foi observada aquelas esferas metálicas que ficam voando, sabe? Já tem vários vídeos disso há muito tempo atrás também. Pelo que entendi, existem também as esferas de Betz, que era a família Betz, que basicamente viu também essa esfera voando e ela caiu, conseguiram pegar. Então ficaram estudando, isso daí em 1974. Ficaram estudando essa bolinha e eles viram que ela vibrava, o cara tocava música, ela vibrava, ela mudava a densidade dela, era muito estranha essa bolinha. 1974. Porém, agora caiu outra. Isso é incrível. Eles conseguiram filmar ela voando, aí corta o vídeo, e pegaram ela. Basicamente, ela é uma bolinha de 50 centímetros, tá? Dá mais ou menos isso aqui. Eu queria ter trazido uma imagem para vocês, mas não vai ter como. Eu vou tentar desenhar ela aqui para ficar visível, porque ela é muito interessante. Sim. Eu vou falar também. Bom, aqui é um desenho bem simples para vocês entenderem, mas pra vocês olharem aqui, ó. Que louco. Nossa, que interessante. Ela tem 50 centímetros. Uma coisa mais interessante que parece visualmente é que parece que ela tem um chip no meio. Então começaram a estudar fortemente isso daí, né? Porque primeira vez que estamos tendo a oportunidade de realmente ver filmado e não tem como desmentir, sabe? Todo mundo tá com essa bola e ela tá muito estranha. Você perguntou do peso dela, quando ela caiu ela tinha 2 quilos. E agora pesando ela tem 10. E ela foi voando, sabe? Ela voa. E aí ela... Agora não foi filmado voando depois que ela caiu não, tá? Só para não ficar confuso. Depois que ela caiu, ela não voou mais. Mas ela tá ali, ela muda a temperatura, ela muda a dureza dela. Tipo, ela se comporta como um... Isso daqui é 95% de alumínio. Não tem solda, não existe pontos de solda nela. Então nós humanos não conseguimos imaginar como que é criar, que nós criaríamos uma dessa. Ela tem uma dureza de 300, agora eu não lembro a unidade de medida que eles usam para dureza, mas 300 seria basicamente o dobro do material de alumínio que é usado na aeronáutica, para vocês terem noção, de tão duro que é. Mas, quando eles passaram um ímã, ela caiu para 20. Tipo, ela ficou mole, né, entre aspas. Então essa esfera está sendo uma prova muito interessante de uma coisa que não conseguimos explicar. Ela tem esse negócio que parece um chip no meio, ela tem inscrições aqui, que ninguém consegue entender o que é, né? E estão fazendo todos os estudos possíveis. Pelo que entendi, o governo tentou entrar em contato para entregar essa bola para eles, mas o dono falou, se eu entregar, eu não vou saber o final da história. Então o que ele fez? Ele chamou um cara que é ufólogo e entregou a bola para esse cara. E esse cara tá fazendo tudo possível, ele tá fazendo tipo ultrassom, só não estão cortando a bola no meio, né? Porque senão estraga ela, porque ela é rara, né? E nisso eles chegaram em conclusões de que por dentro existem muitas microfibras ópticas. Ninguém sabe o que quer dizer, né? E basicamente isso aqui, ó, ela faz umas bolinhas que saem para fora aqui, 2 para cá, ou mais, tá? Estou fazendo de cabeça aqui. E por dentro, no ultrassom, eles conseguiram identificar que essas bolinhas também se repetem lá dentro. São microesferas, que ninguém sabe ainda do que é. E não existe solda. É muito interessante isso aqui. E faz 3 meses, não chegamos em conclusões ainda.
do que é possível, mas nada indica de que é humano isso, né? A conclusão de que eles estão chegando, independente de ser extraterrestre ou não, é que isso aqui serve para absorver e coletar dados, justamente por causa que isso aqui parece muito um chip, e por dentro também tem uma estrutura que parece um chip, então poderia ser que, de certa forma, ele passa de fora aqui, através da fibra ótica, ele leva a informação para dentro e a informação fica armazenada lá dentro. Para quê? Né? Não sabemos. Basicamente nós da revelação cósmica temos uma suposta ideia do que possa ser, né? E eu achei muito interessante que vendo de lá dessa bolinha aqui... Ô Dani, só para eu entender, essa é recente. Recente, esse ano, faz 3 meses só. Mas já teve outras. A outra é a de Betts. Mas Essa é de Buga. A de Betts foi uma que era só redonda mesmo, assim, acho que daria quase o mesmo tamanho. Ela vibrava, ela era bem estranha também, esquentava, suava, como se a bola estivesse viva, sabe? Entendi. Mas apareceu muitas já, por enquanto? Muitas, parece até que estão procurando essa daqui. Porque existe uma suposição, não entendi se é verdade ou não, de que isso aqui estava voando e ela bateu num fio elétrico e por isso que ela caiu. E aí, no mesmo lugar, está sendo avistado várias outras voando, já apareceu, Buga fica na Colômbia, mas já apareceu no Iraque, já apareceu no Brasil, vários relatos de brasileiros que viram dessas daqui voando. Na China, tá no mundo todo isso aqui. Então, todo mundo quando vê essas questões assim de ideias de fora, ficam falando, o ser humano tem um ego tão grande que acha que se existisse vida fora, nós ia querer ser estudado. Por quê? Sabe o que o humano tem de especial? E essa grande questão é o que eu queria explicar, justamente pela revelação cósmica, qual é a importância do ser humano em toda essa história. Vista de lado, ela tem esses 3 sulcos aqui, ó, e ela não tem solda. Nesses pontos aqui elas têm alguns furinhos, era para parecer alguma coisa de solda. Como vocês sabem, eu trabalho com estrutura metálica, né? E basicamente a estrutura metálica é feita com parafuso ou solda. Então, pela solda, quando alguma obra tem vigas e pilares aparentes, nós prezamos muito pela solda, sabe? Nós prestamos bastante atenção. Então, basicamente, se tem um... Só para vocês entenderem, imagina que tem um pilar, um W, né? Que nós chamamos de W assim, e nós vamos fazer ele composto. Então, nós temos que colocar uma chapa com outra chapa aqui por cima e outra chapa aqui. Então, nós fazemos a solda de penetração. Geralmente, nós colocamos um chanfro aqui, que essa parte encosta aqui, essa parte encosta aqui também, e vamos preenchendo com os filetes. Então passa um filete, depois passa outro, passa outro, passa outro, passa outro, até que seja preenchido, solda de penetração total. Depois, se possível, nós passamos alguma lixa aqui, ó, e tenta deixar o mais bonito possível, mas não chega perto disso, entendeu? Isso que eu queria falar, que não chega perto, porque não tem sinal de solda, sabe? Quando nós faz isso aqui, nós lixa depois, dá pra entender que foi uma solda ali, sabe? Qualquer pessoa sabe, consegue ver. E aqui não tem sinal nenhum. Eu acho que esse é o ponto mais interessante, assim, no meu ponto de vista. O nosso material, por exemplo, também, ele muda na questão de composição. Por exemplo, ele tem que resistir a um esforço lá que chama escoamento antes de estourar, vamos falar assim, de estourar. Então, como que nós sabemos se esse material vai atender? Pela composição dele. Então, basicamente, ele é um aço, que é o que? É ferro, com uma porcentagem de carbono, que aí vira o aço, só que ele tem outras coisas também, sabe? Eles colocam uma porcentagem de cobre, e assim vai, sabe? Vários ferros assim, para chegar nessa composição. Esse daqui, ele é 95% alumínio, mas também é a mesma coisa, sabe? Tem algum material ali diferente, que a porcentagem exata ali está dando essa possibilidade dele flutuar, dele inverter a gravidade, sabe? Ninguém sabe ainda. Eu acho muito interessante isso, porque o livro de Marte, como você me disse, ele fala de estrutura metálica transparente, né? Então eu fico pensando, olha como que nós estamos diante de uma tecnologia que nós humanos ainda não conseguimos. As pessoas, alguns falam, mas isso daí foi algum humano que inventou. Se um ser humano inventar isso, ele fica rico, ele fica milionário. O governo, o exército vai querer descobrir isso, entendeu? Por que não ia vender? O cara ia inventar a bolinha para deixar voando ali aleatoriamente? Não tem, é uma desculpa muito idiota que nós vemos na internet, sabe? Inclusive, talvez nessa bolinha aí tenha a resposta ou algo parecido
com aquilo que o Mestre Ramatiz fala no livro de Marte, lá na vida no planeta Marte, que é sobre eles conseguirem utilizar uma antigravidade, sabe? Os materiais deles conseguem usar a gravidade oposta. Então, ao invés de ela puxar para o solo, ela repele. Na verdade, é o eletromagnetismo, não é a gravidade. Através do eletromagnetismo do planeta, eles conseguem usar uns materiais lá que invertem, e ao invés de puxar, ele repele. Entendi. Então, eles conseguem usar isso para flutuar para as naves deles, para conseguir sair da órbita, sabe? Entendi. E é possível que isso seja muito um exemplo disso, então, porque justamente quando pegaram um ímã e passaram perto dela, ou seja, vai cair na questão do magnetismo, inverteu o peso dela, entendeu? É possível, tem gente que fala que é possível que ela, por si só, como tem um caminho no meio assim, ela gera aquela diferença gravitacional assim, ó, pelo magnetismo, mas ninguém tem prova absoluta disso, né? Mas o magnetismo está sendo a resposta mais lógica até o momento, entendeu? Bom, essas eram as informações que eu queria trazer do passado, né, e do atual na parte científica. Só que eu queria agora explicar o porquê da importância do ser humano, né, se existe tantos lugares habitados, por que o ser humano é tão importante aqui? Então, eu quero começar agora a revelação cósmica, basicamente nós já falamos bastante em outras palestras, então não vou criar muito rodeio também. Já sabemos que Javé é o Criador caído, já ouvimos falar de Sofia, então vou tentar explicar o caminho de tudo isso. Então, basicamente, Javé criou o mundo material. Vou colocar assim. Esse aqui seria o universo material. Quando ele estava terminando, nós sabemos que ele caiu, ele foi tragado de certa forma aqui para dentro. Não sabemos como, ainda, né? Mas para não trazer a entropia dele para cá, ele criou um outro universo, que é o universo antimaterial. Então, basicamente, ele caiu aqui e nisso ele já encontrou o problema dele, sabe? Que virou a missão principal dele, né? Que era agora recuperar aquilo que ele perdeu. Ele perdeu o corpo, criou doenças, ele mesmo sofria com todos os tipos de doenças possíveis. O DNA dele, basicamente DNA, virou uma coisa muito ruim e ele precisava, de certa forma, alguma ideia para tentar melhorar isso. Então, a primeira ideia dele foi criar os clones dele. Clones. Foi basicamente a primeira ideia. Esses seres eram basicamente uma cópia dele, vamos dizer assim, 99% do DNA dele é a mesma coisa. Não adiantou muita coisa. Para piorar, ele queria, eu não acredito que é por maldade dele, mas não existia a dupla, igual nós falamos na palestra anterior, de que tudo é dual, né? Então, na cabeça dele, só existiam seres que eram dominados por ele. Não por maldade, porque só existia isso. Eu acho que não existia essa diferença ainda. Porém, aconteceu que um clone conseguiu se libertar da programação. E esse clone é Shiva, o primeiro ser diferente. Ele conseguiu escapar da própria programação e agora ele fazia parte... Não que ele é a mesma coisa que Javé, mas ele, como o DNA era praticamente igual, ele era uma coisa liberta ali, com a mesma força. Então, de clone, vieram os demos. No caso foi Shiva começou a fazer os demos. Não, Shiva virou um demo, porque ele se libertou. E aí, alguns outros clones conseguiram se libertar também. Não foi só Shiva e Vishnu, mas também alguns outros começaram a se libertar. Virou uma confusão e Javé começou a ficar desesperado porque o plano dele de melhorar o Nidana dele, que seria o DNA desse lado aqui, não estava dando certo. Então, daqui surgiu um demo que chamava Mohenso. E ele veio com a intenção de criar Ele teve a ideia de criar espécies para que essas espécies evoluíssem o DNA deles. Então eles começaram a criar os demos modernos, que seria demos modernos, que seriam os Fenvans. O problema é que esses seres eram criados e destruídos o tempo todo só para tentar
evoluir esse DNA. Então nós já vemos aqui um certo nível de falta de lógica, de moral, sabe? Eles eram criados e destruídos, justamente porque Javé precisava dessa evolução. Ele não tinha uma outra ideia ainda. Então, com essas ideias aqui, também não deu certo. Basicamente, ele não conseguiu criar uma coisa que evoluísse. Então, ele teve a ideia de tentar criar alguma coisa nesse universo, para ver se ali prosperava. Então, basicamente, ele conseguiu criar um portal aqui, que eu não vou ir muito a fundo nisso. E daqui, eles criaram os seres biodemo. Você pode me explicar de novo o último demo ali da antimatéria? Os Fenvans. Isso. Eles eram seres que eram criados ali justamente na intenção de melhorar o DNA de Javé. Mas eles eram criados e destruídos assim na hora, assim, para ver se evoluía. Porque não é o sistema de nascimento, não existia sexo desse lado. Então não faz o filho nascer, eles já são criados prontos e já são mortos ou explodidos na hora, entendeu? Basicamente, esses Fenvans são os primeiros espíritos que vieram parar desse lado aqui. Eles são descendentes de Morrossô? Tipo isso. Tipo aquele... Né, descendentes, né? Aquilo lá que eles vão sendo criados a partir de misturas de DNAs, não só de Morrensou, mas era misturado ali. Mas no caso eles não são criações do próprio Javé, são criações dos demos. Isso. Aliás, por isso que Javé criou um clone, porque ele não tinha corpo. Ele conseguiu criar clones. Ele é o único que não tem a capacidade de criar avatares. Sabe, Vishnu e Shiva conseguiu criar avatares, né? Morrensou é um avatar de Vishnu. E de Shiva tem vários também, né? Nós conhecemos. O próprio Sai Baba. Agora ele não conseguia, ele só criou clones dele mesmo e os clones se libertou. Morreu aí. É porque o espírito dele caiu lá fora. Basicamente ele se desconectou, o espírito dele desconectou desse corpo que estava criado aqui dentro, então basicamente ele é um ser desalmado. Ele é o único ser desalmado que existe nessa criação. Ele não, nada que acontece de evolução aqui está levando para o espírito dele, sabe? O espírito está desmaiado, é uma coisa bem estranha. Nem sei muito a fundo sobre isso também. Mas basicamente o primeiro biodemo para cá, por mais que não é Javé que está construindo tudo isso, isso aqui é tudo o plano de Javé, está sendo obedecido, entendeu? Então, Morrensou criou um biodemo chamado Rockman, Sofia, para governar aqui em nome de Javé. Então ele é o maior ser que existe no mundo material. Esse é o nosso Cristo cósmico, entendeu? Ele está aqui justamente na intenção de criar evoluções. Então, explicando, Sofia veio para cá e começou a jogar o DNA em vários lugares para ver se isso prosperava. Sofia veio pra cá, era um demo. Biodemo. Mas ele já foi criado aqui. Já. Aí ele veio com essa é a missão dele, entendeu? É criar várias espécies em vários mundos para ver se alguma evoluía e conseguia tirar esse problema de Javé. Dos biodemos, surgiu os biodemol. Aqui pode-se dizer que começou a dar um pouco certo, sabe? Porque deu uma pequena evolução assim, tanto que os Anunnakis é um biodemol. Ele é um ser que conseguiu uma certa racionalidade que era perto do que Javé queria. Por isso que eles vieram para cá, Javé incentivou tudo isso deles ir para cá, e veio parar na Terra especificamente por causa de muitas confusões que tiveram, sabe? A Terra, eu acredito que o primeiro problema que teve, vou até escrever aqui, Terra. O que fez a Terra se tornar importante nesse momento? Primeiro que as setas de Moros eu vou ter que fazer uma palestra também sobre Moros para vocês entenderem, mas basicamente os seres da antimatéria, eles não têm esse poder de raciocinar, de tipo assim, eu vim para isso, eu estou aqui para isso e eu vou virar isso. Não, eles são criados prontos e não têm essa liberdade de raciocínio lógico, como é que nós fala aqui? Sagacidade. Pode ser a sagacidade. Então, esse Moros, como ele criou a teia do destino, basicamente ele conseguia ligar o passado com o futuro e com o presente. E ele começou a ser muito perseguido. Aí criou uma confusão lá que eu não sei o que aconteceu, que essas setas de Moros, pela mitologia nórdica, foi jogada aqui na Terra.
Aí sim, acredito até um momento que foi ao acaso, entendeu? Não foi de propósito que ia cair na Terra, mas basicamente isso criou uma certa tensão na Terra. Um dos primeiros portais que aconteceu foi em Marte. E Marte era o planeta principal, entendeu? Então, como teve a destruição por causa do Ragnarok, que vai ser uma outra palestra também, os descendentes dele viraram os Anunnakis. Então, de certa forma, como Marte foi destruído, o lugar mais próximo ali que daria certo também seria a Terra. Então, o Ragnarok também influenciou isso. Já se tornou, se parar para ver, a Terra o lugar mais importante do ponto de vista material, porque nos outros lugares não tinha muita coisa importante. Tinha a rebelião de Capela, que também acabou trazendo de novo eles para cá, então Capela também influenciou, né, deles virem para cá, porque acabou que os seres que não passavam da transição planetária e os próprios da rebelião vieram para esse sistema que tinha vários planetas prisões, e a Terra era um dos principais. Só que Javé precisava dessas setas, porque a seta basicamente é um bit, as informações que eu acredito que é justamente o que os livros de Enoque dizia. Os livros de Enoque conseguiam explicar exatamente toda a história de Javé, e isso faria com que Javé aprendesse e se libertasse. Porém deu tudo errado, e aí nós já sabemos que os Anunnakis foram incentivados a vir para cá por Javé, não para criar o humano, mas para recuperar essas setas. Entendeu? Javé precisava dessas setas. E acabou que tudo mudou o plano lá, como os Anunnakis já era mais ou menos o que Javé queria, ele incentivou, de certa forma, tá? Pode-se dizer que com os anjos dele, eu não sei já, os arcontes, os Anunnakis vêm para a Terra para essa missão. Porém, acabou que evoluiu o humano e mudou toda a história. Qual que é o efeito dessas setas? Javé precisa dessas setas porque ele consegue se libertar, ele precisa entender a história por completo. É como se nem ele soubesse que ele é o criador dentro da criação, o caído, toda a história. Ele não tem a história por completo. Ele é tão demente, sabe? Os seres daqui são tão dementes que eles não conseguem montar uma história lógica no caminho de passado, presente e futuro, entendeu? Ele precisa disso para ele entender o que ele precisa melhorar. E as setas respondem isso? Respondem. Porque Moros era o senhor do destino, vamos dizer assim, porque ele conseguiu juntar toda essa informação. Mas ele ficou muito perseguido porque todos os seres queriam saber, sabe? Tipo, se eu vou viver para sempre, qual vai ser o meu destino? Aí entra a teia quântica, entendeu? A teia quântica foi criada justamente por isso. Bom, depois dos Biodemol, eles conseguiram trazer de novo essa informação. Como o Biodemol deu certo, eles vieram para cá e criaram os Demobiol. Então, agora os seres começaram a evoluir, e esses seres Demobiol já é Zeus, entendeu? Esse pessoal daqui, Zeus. Esse pessoal mais antigo aí. Zeus começou a criar um corpo e agora eles conseguiam ter sexo, entendeu? Agora a evolução já era sexuada, não era mais desse jeito de criar essas coisas. Tanto que o próprio Zeus perdia o controle da criação, sabe? Ele criava seres monstruosos sem querer, e era um problema que daria outra palestra bem grande. Por isso que eu tô falando bem por cima, cada um desses nomes aqui dá para fazer uma palestra bem grande. Só para explicar os demos, por exemplo, já é uma coisa muito grande. Então, só para finalizar, dos Biodemol nasceu a raça humana. E por que na Terra? Porque de tudo isso aqui que eu expliquei. Então, aqui na raça humana surgiu o melhor Nidana, o melhor DNA possível, e nada foi planejado, foi tudo sem querer, tudo. Tudo que era planejado dava errado, e tudo que foi sem querer deu muito certo. Por exemplo, os Anunnakis vieram para cá na intenção de criar os humanos, e os humanos eram mais presos do jeito que Javé queria. Isso foi ótimo para Javé, Javé ficou muito feliz. Aí entra a primeira questão lá de Adão e Eva, esse pessoal. Só que, como tinha esse pessoal daqui, que também influenciou aqui, já existia Pandora, veio Lilith, que era uma descendente de Pandora, e teve relação com os humanos. Como vocês sabem, Pandora foi a que libertou o DNA. Então, enquanto tinha o DNA de Adão, que era muito bem preso, tinha o de Lilith, que é a primeira Eva,
que se juntaram. Então Lilith libertou o DNA de Adão. E a partir daí existia um DNA que era de Javé, só que livre. Não era nada do que queria, e Javé ficou muito bravo. Foi. E é isso. Basicamente o nosso DNA agora nasceu uma coisa muito boa na questão de Javé, e foi o que Jesus tentou explicar, sabe? Jesus, o Jesus de Nazaré, não o Biodembo, que é o Cristo cósmico, ele tentou explicar que se nós evoluir por nossa vontade mesmo e trazer a questão moral por nossa própria vontade, nós conseguimos melhorar o nosso DNA, justamente por aquela questão do RNA lá, que nós conseguimos criar novas proteínas. Porém, Javé não queria isso. Javé queria que através da dominação ele fosse manipulando o DNA, com essas manipulações idiotas aqui que vocês viram que aconteceu, que vai matando um outro, igual depois Moisés foi lá e matou os descendentes dos Anunnaki, porque não queria aquele DNA. Ele achava que desse jeito ia dar certo, mas Jesus falou que não, o outro jeito vai dar muito certo. Então, basicamente, o Jesus de Nazaré é uma pessoa que percebeu que através do amor nós vamos conseguir muito. O triste é que, como eu mostrei na palestra, depois que ele, na parte da Bíblia, quando ele morreu, já veio em seguida o Jesus Cristo cósmico de novo, tentando retomar o poder. E eu acho que é isso que nós estamos vivendo no momento, entendeu? Uma tentativa de Javé e uma tentativa de Jesus. Qual será que vai dar certo? Qual que vai prosperar? Tudo indica que é de Jesus, mas Javé precisa entender isso. E parece que para ele não é tão simples entender por toda essa questão, sabe? Na cabeça dele, a lógica e o racional faz muito mais sentido do que o emocional, justamente por ele ser um engenheiro cósmico, né? E acho que é isso, gente, minha palestra. Acho que é uma pequena introdução que podemos nos aprofundar. Eu acredito que cada aprofundamento nessa questão acaba trazendo novas reflexões. E essas reflexões são muito úteis justamente porque eles não conseguem fazer reflexões. Cada reflexão que nós fazemos aqui nas nossas palestras muda o nosso DNA, muda o Nidana, que vai ajudar todo esse pessoal aqui. É isso, obrigado. Tá bom. Posso começar, Bob? Pode. Tem nem o que falar direito, né? Obrigado pela palestra, Dani. Nossa, muito profunda. E o mais doido, assim, de se pensar é que foi tão profunda, mas ainda não foi, acho que nem 1%. Quanto mais nós estudamos, menos nós sabemos, parece. Porque por mais que eu não conheço ainda tão a fundo, né, não peguei para estudar tão a fundo, eu sei de muitos pontos aí, de muitas histórias que ainda nem entrou nessa história, como a história de Capela, das setas de Moro, que eu ainda nem sei quem é. É muita coisa. Eu não faço ideia do que aconteceu no Ragnarok. Então, nossa, é muita história, né? Sim, por isso que eu quero só que vocês saibam os nomes, para nós fazer essa introdução dos nomes, né? Que nós sabemos, aquilo ali eu sei que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Aí com o tempo nós vamos se aprofundando em cada um. Sim, então. E eu gostei que no final você voltou na parte de Jesus, o ressuscitado, né? O Cristo cósmico. Porque eu sinceramente essa parte eu fico na dúvida, porque até onde eu sei da história, quando Jesus volta, depois do seu desencarne, ele realmente volta, vamos dizer assim, né? Ele entrega de novo os seus elétrons do seu corpo, né? Para Rockman. Só que quando ele volta, para mim eu acreditava que ele voltava ainda como Jesus, o Nazaré, o que viveu aqui. Mas pelo que você contou, ele voltou praticamente voltou sendo Rockman praticamente. Eu acho que Javé, na verdade, misturou tudo de propósito para virar essa confusão, porque o Jesus de Nazaré devolveu os elétrons dele, né? Mas aí, quando você vê em Apocalipse, que aí Jesus apareceu para João e aí começou a mostrar o seu poder com as mãos furadas, aquilo não parece mais o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré não tá mais ali, entendeu? Você vê que a intenção dele é a mesma de antes. Então, ele criou essa mistura justamente de propósito. Eu acho que Paulo, por exemplo, quando Paulo veio, acabou que ele encontrou com Jesus o Rockman, entendeu? Não com o Jesus verdadeiro. Aí eu já não sei, fica a dúvida, né? Mas se parar para ver, parece que ele seguiu mais um caminho de prender, porque as novas religiões que vieram em seguida, né? Que foi o cristianismo e o catolicismo, praticamente o catolicismo, tinha mais a intenção de prender, igual Javé queria.
Mas aí que fica a minha dúvida, será que essas partes da Bíblia são do jeito que está mesmo? Porque até onde eu sei, pelo que... eu não lembro de onde que eu peguei essa informação, mas que Jesus voltou para tentar continuar ensinando, só que os discípulos entenderam tudo errado. Eu lembro que tem até uma parte que fala que os discípulos começaram a ensinar só para um determinado povo, excluindo os outros, e Jesus ficou mega decepcionado, porque não era isso que ele queria, e aí tanto que por causa disso ele vai para Paulo de Tarso para tentar continuar através dele, só que aí Paulo também inventa um monte de coisa que ele não falou, segundo ele mesmo, né? Ele não falou aquilo de salvação pela fé, essas coisas que criou as religiões presas. E dessa última tentativa ele vai para Maria, porque foi a única que ele percebeu que talvez não ia fazer essas besteiras que eles estavam fazendo. Sabe, parece que esse negócio de ter essas visões, de colocar Jesus como o super-herói da Marvel, foi criação dos discípulos. Então, mas aí que vem, eu acho que aí pode ser isso, pode ser o limite. Por exemplo, até Maria de Madalena era o Jesus verdadeiro, o Jesus de Nazaré. Porém, é como se nessa época tivesse acontecendo dois Jesus, porque alguns ele aparecia de vez em quando, aí depois ele aparecia para outro. Então eu acho que Javé se aproveitou disso, porque quando João escreveu o Apocalipse, eu não sei nem se os outros estavam vivos mais, entendeu? Maria de Madalena já tinha provavelmente escrito os livros dela, e depois disso Javé atuou de novo, entendeu? Javé veio e mostrou para João, porque, por exemplo, no livro de Apocalipse, João viu a Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança tem a ver com Jesus, sabe? Nós sabemos muito bem que a Arca da Aliança tem a ver com os hebreus, com os judeus. Então aí já demonstra como que ele estava querendo, de novo, colocar o plano dele em prática, entendeu? O Jesus de Nazaré não ia mostrar a arca dele junto com... Sabe, nada a ver. Porque se for isso mesmo, então o plano deu perfeitamente, porque o maior problema dos discípulos era que Jesus estava tentando tirar as crenças das Judeias dele, e eles não queriam perder. E aí depois vem e mostra a Arca da Aliança. Foi. Eles, tipo assim, piorou mais ainda. É isso mesmo, foi piorando, entendeu? Bom, Dani, primeiramente, obrigado pela palestra, pelas informações novas que você trouxe para atualizar a gente sobre as notícias que nos possibilitam enxergar um pouco mais essa visão intergaláctica que nós temos. Então, eu quero começar do começo, né, onde você fala sobre as pirâmides. É só um questionamento assim que não é um questionamento novo meu, mas que eu queria trazer para as pessoas também refletirem, né? Porque eu me pergunto assim, por que as pessoas, por que os cientistas não estudam com profundidade o que existe por trás das pirâmides? E aí me vem com essa pergunta, que talvez não tenha muita resposta, me vem outros dois questionamentos. Seria porque eles querem proteger a cultura dos egípcios, aquilo ali como um artefato cultural, histórico, ou é porque eles estão tentando esconder alguma verdade, sabe? São essas perguntas que me vêm. E eu não consigo aceitar muito bem a ideia de que as pessoas se sentem ok com isso, sabe? Com as respostas superficiais e minimalistas que os cientistas dão, que na verdade não respondem nada no final das contas. Sabe o que eu acho? Acho que a culpa é nossa no fim das contas. Porque tudo que acontece de viral, nós damos atenção a 1, 2 semanas e depois esquecemos, sabe? Porque cai na nossa cabeça de que nós não podemos fazer nada e esquecemos. Vamos usar de exemplo aqui, o caso do Pediri. Na época, nossa, eu fiquei pensando, não é possível um negócio desse. Mas sendo sincero, e depois? Eu não faço a menor ideia do que virou. Se ele tá preso hoje. E aí, passa na TV, esse negócio das pirâmides viralizou, passou em todos os Instagram, provavelmente. Mas ninguém foi atrás, sabe? Quem que foi atrás de ver a fonte original, sabe? Poucas pessoas já chegaram nesse ponto. Então, em 2 semanas, morreu, sabe? Ninguém dá continuidade. Então, eu acredito que existe esse ponto que está no nosso cérebro. Eu acho que nós até já explicamos um pouco sobre isso, né? De por que nós acaba deixando para lá, zona de conforto. E aí também existe a questão de que os governos e todas as mídias possíveis, quando não é essa mídia de viral, que é nossa mesmo, sabe, das pessoas civis normais, eles acabam influenciando tudo para acabar mesmo, sabe? Acho que é a intenção deles. Agora, falando mais a fundo, eu imagino que Javé
não quer que seja descoberto todas essas coisas ainda, porque da forma que está, esse salto levaria pessoas ao suicídio, ao invés de levar a evolução que ele precisa, entendeu? Tanto que existe um lugar que é muito provável está a Arca da Aliança. Acho que tem umas 3 teorias. Para mim, a que fez mais sentido é que está numa igreja lá, e pelo que eu entendi, ninguém deixa entrar lá, de jeito nenhum. E tem um cara lá que, basicamente, ele é o sucessor do cara anterior que tinha a missão de proteger a Arca. E esse cara atual vive a vida para isso, sabe? O serviço desse é esse, é proteger ali de entrar alguém e mexer com a Arca. Eu acho que Javé tá com essa intenção de não mostrar as coisas também, essa esperança que nós estamos do Cristo cósmico voltar, nós vemos que é um plano de Javé, então ele faz tudo bem calculado, bem aos poucos, justamente para não dar esses saltos de conhecimento. Talvez isso prejudique a evolução dele de alguma forma que nós não sabemos. Entendi. Faz sentido porque esses dias eu estava refletindo e tô lendo o livro A Gênese, né, de Kardec. E lá fala sobre a necessidade da união entre a ciência e a religião. E aí eu estava pensando assim, né, me questionei, será que para Javé é benéfico que os seres humanos continuem tendo uma visão materialista? Porque, em tese, se o ser humano ele desperta espiritualmente, ele se liberta dos condicionamentos, se liberta da prisão, da programação biológica, da programação imputada por Javé e pelos seres da antimatéria. Então eu perguntei para o Celci, o Javé, ele é prejudicado quando o ser humano desperta espiritualmente? Ou seja, Javé, então, ele quer que os seres humanos continuem com a visão materialista? Ele falou que sim, porque auxilia com que os seres humanos sejam, digamos assim, manipulados pelas ideias que ele quer manipular, que ele quer imputar nos seres humanos para seguir os protocolos dele, entendeu? Então, o materialismo, de certa forma, é algo que vai de acordo com aquilo que Javé quer para a humanidade. Faz todo sentido, porque se ele precisa que nós evoluímos o nosso DNA, ele entende que o lado espiritual não é nada, sabe? Por isso que ele mata todo mundo assim, sem se preocupar, sabe? Ele está realmente só preocupado com o lado da matéria, é como se o lado espiritual não tenha a mínima importância para ele. Então, quando nós foca no lado espiritual, nós estamos focando em evoluir o nosso espírito, né? E meio que nós falamos, a matéria eu não tô nem aí, pode morrer. Nós entra nisso de deixar o corpo para lá, nós falamos, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente. De certa forma, isso ainda traz evolução para Javé, mas ele não vê dessa forma. Ele não consegue perceber isso. Acho que ele ainda não percebeu que a mente, o corpo trabalha através da mente. Né? Acho que esse é o ponto que ele não chegou, que é o ponto que Jesus tentou mostrar para ele. Isso. É justamente isso. Porque eu não lembro, mas eu lembro que teve uma palestra que nós conversamos a respeito do nosso DNA, de que nosso DNA é 1% liberto. E 99% dele é bloqueado. Isso, né? É o DNA inativo e o DNA ativo. Inativo, essa é a palavra. Então eu imagino que o de Javé deve ser 100% ativo. Isso. Né? Isso. Então ele quer encontrar a cura no DNA, mas ele ainda não percebeu que é justamente a nossa mente que consegue transformar o DNA. Ele não percebeu isso. Né? E tem um nome isso, sabe? Que já é comprovado cientificamente que nós temos todas as doenças em potenciais no nosso DNA, e todas, sabe? Você pensar o câncer, o Alzheimer, todas as doenças que existem já no nosso DNA e todo mundo tem. A diferença é que eles estão inativos. Dependendo de como nós leva a nossa vida, eles ativa ou desativa. Então, por exemplo, a tuberculose. Nós vemos que a questão da prostituição, nós fala muito que essas pessoas vão pegar problemas de saúde, né? É possível isso, sabe? É possível que por causa da prostituição ela ativa esse DNA que estava inativo, que era da tuberculose, porque nós sabemos que o principal problema é nos pulmões, né? Então é isso, hoje em dia nós somos a raça que tem menos DNA ativo, e isso é bom. Só que nós temos que desativar mais ainda, porque esse 1% ainda é ruim, entendeu? Ainda existem doenças nesse 1%. Pelo que eu me lembro, nós temos 28.864 genes. Então, eu acho que esses são os ativos. Agora eu não tenho certeza. Mas é muito ainda esse 1%, entendeu? Porque o resto é só uma repetição, que se não me engano fica TT, AAA. E essa repetição,
geralmente gera a ponta dos telômeros, então é uma boa parte porque eles são sacrificados e a nossa vida dura mais tempo. Essa é a maior parte do DNA inativo, mas também tem a parte das doenças. Entendi. É basicamente isso. Que legal. Uma coisa que eu achei interessante, que eu ia perguntar e meio que já foi respondido até, pela minha reflexão, que é a respeito disso das pessoas, é justamente nós que deixamos essas informações morrer, sabe? Igual você usou o exemplo do pedir, ninguém nem sabe, eu nem sei mais se ele tá preso hoje em dia. Mas na época foi muita coisa falada assim, né? Porque, nossa, ele foi preso e tanta coisa assim. E aí eu fiquei pensando a respeito da esfera de Bulga. Você literalmente mostrou que a forma com que essa esfera funciona é diferente do que qualquer coisa que nós temos aqui na Terra. Se uma pessoa tivesse criado isso, essa pessoa estaria rica, porque ela teria criado uma coisa nova. Aí isso eu fiquei na minha cabeça. Então, se é uma coisa que é contra tudo que nós humanos sabemos, por que o governo ainda não quis? Por que o governo não pegou a força? Por que o governo não foi atrás e só pegou? Porque, é uma coisa que pode mexer. Porque nós sabemos aquela história, tem a história de um rapaz lá que ele descobriu como fazer carros movidos a água. Foi morto. Aí teve um cara que descobriu como tirar energia, assim, do ar, do meio do nada. Sumiu. Eles não acreditam mais as informações. Então, se essas informações mexem com o governo, por que essa esfera... ninguém nem sabe, o governo nem foi atrás. Então, eles usam isso para explicar que pode ser mentira, porque se fosse verdade, o governo estaria em cima disso. Exatamente, é isso que eu pensei. Do meu ponto de vista, existem tantas dessas bolinhas que o governo já tem, então ele não está tão preocupado com isso, entendeu? São muitas, está aparecendo muito, tem gente que fala que uma está procurando a outra, entendeu? E algumas caem e outras sobem. Tanto que eu nem falei, eu ia colocar outra parte da palestra aqui. No mês passado caiu outra, que chama agora, ela caiu em Yumbo. Então está sendo chamado de esfera de Yumbo. Entendi. Essa não tem nem foto ainda para mostrar como que tá, mas está a mesma situação. Está em estudo, pelo que parece tem muitos traços semelhantes com essa de Bulga. Então, mas eu pensei que essa foi justamente uma boa estratégia de deixar essa informação morrer. Eu também acho. Porque, nossa, imagina, se o governo foi atrás, quer dizer, caramba, o governo foi atrás, então é real, sabe? Agora não, o governo não foi atrás, ninguém muito importante está se importando, né? Está sendo mais como chama? Ufólogos, fala? Isso, ufólogos. Inclusive o principal desse aí é um que não tem uma fama muito boa, entendeu? Normalmente o ufólogo não tem fama boa. Mas então, Deni, eu acho que não é esse o caminho de esquecer, eu acho que é o contrário. Eu acho que Javé está colocando o plano dele de aparecer as coisas agora. Porque se Jesus for aparecer igual nós estamos pensando lá para 2028, é necessário que nesse pequeno tempo, né, que nós temos agora 3 anos, tudo se aprofunde mais. Sabe, se para pensar, a questão do Oumuamua é a primeira vez que foi confirmado, sabe, confirmado que é uma coisa que eles não têm resposta. E é confirmado oficialmente pela NASA, entendeu? Que veio de fora do sistema solar. O sistema solar é muito grande, gente. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ali depois de Netuno, ainda tem o cinturão de Kuiper. Só do cinturão de Kuiper, ele é do tamanho do Sol até Netuno, pra vocês terem noção. Ele é muito grande. E depois disso, existe a nuvem de Oort. Basicamente, ela é 300 vezes maior do que essa distância que eu falei. É muito grande. E aí eu fui fazer as contas, eu pensei, não é possível, vamos ver em volume isso. Em volume, 99,99999% da Via Láctea do Sistema Solar é essa nuvem. E 0,0000000,27 é o tamanho que nós conhecemos, que é do Sol até Netuno. Então, é possível que tem muita coisa ainda no Sistema Solar, o planeta 9 lá, sabe, o planeta intruso é uma possibilidade. Planeta X, né? Planeta X, isso. Eles colocaram assim, né, como planeta X. É uma possibilidade muito grande, porque como eu expliquei, o telescópio, por mais que o nosso telescópio é bem evoluído, é muito difícil ainda de conseguir acertar o lugar, sabe? Ele fica lá parado olhando, e se alguma coisa refletir, eles conseguem falar, aquilo ali se mexeu. Então, vamos estudar, foca, vira para lá o satélite e vamos tentar ver o que é. Enquanto isso não acontece, não tem como. Então, pensando em tamanho do sistema solar, só para nós entender, é que eu apaguei, não era para apagar.
Ó, tem o Sol, aí tem os planetas aqui até Netuno. Isso daqui dá 30 unidades astronômicas, mais ou menos, tá? Ou é 20. Aí você pega mais esse tamanho aqui que tem o cinturão de Kuiper, ele dá 20 unidades astronômicas. Então aqui dá 20 também, porque era igual, eu lembro. Só que se você pega daqui para frente, a nuvem que eu te falei, ela dá 99.950 unidades astronômicas. Então, se tiver um planeta aqui, nós não conseguimos ver. Impossível. Pode ser o tamanho dele, gigante, sabe? Nós não conseguimos ver, porque não reflete a luz do Sol dessa distância. Entendeu? Então, existe muita prova. E eu nem lembro mais por que eu estou falando disso, mas eu lembro que eu acho que Javé quer sim que as coisas começem a aparecer mesmo, entendeu? É o plano dele. E aos pouquinhos, para que aí sim nós cheguemos em conclusões maiores. Eu te lembro agora por que você está falando disso. Porque se nós formos pensar pelo ponto de vista do 12º planeta, que seria Nibiru, porque o pessoal pergunta assim, se tem mais planetas além desses 9 que nós conhecemos, então onde que eles estão? E aí quando a gente pensa no telescópio, por exemplo do Hubble, ou agora do último que saiu aí, James Webb, o satélite, ele foca em um lugar do espaço, né, um ponto, e ele captura a foto daquele lugar. Então pensa assim, a nossa visão aqui, ocular, a gente tem 360 graus para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para olhar. Então, para um satélite conseguir captar um planeta da órbita do Sol, que esteja girando a uma distância tamanha dessa aqui, ele teria que estar olhando especificamente para um lugar muito exato. Então é muito difícil para acertar esse lugar, sabe? Muito. Então eu perguntei para o se o planeta está rodando em volta do Sol, por que os cientistas ainda não encontraram? Ele falou que a gente ainda não tem tecnologia suficiente e o lugar onde ele está atualmente não dá para ver. Justamente por causa disso. E outra, ele não tem luz natural, né? Ele tem uma luz artificial que é refletida ao Sol. A gente consegue ver as estrelas, as outras galáxias e assim por diante, porque elas têm uma luz natural proveniente das estrelas. Mas um planeta que está orbitando o Sol, não, ele tem uma luz artificial. Então deve ser tão pouquinho que é até difícil para o telescópio conseguir capturar. Né? Então, assim, não é uma certeza ainda que a gente pode dar a respeito do 12º planeta, mas que a gente tem muitos fatores a favor disso. Não, e tem até um ponto que eu queria ter falado também, que é muito difícil na astronomia eles classificar como mais um planeta, sabe por quê? Eu lembro que quando Plutão parou de ser considerado como planeta, teve uns motivos assim que depois que eu fui pesquisar eu achei muito besta, sabe? Porque eles têm uma certa métrica assim do que pode ser considerado um planeta. Acho que não lembro se era o tamanho dele ou a massa, era uma coisa assim. E aí eles perceberam que tinha muitos outros planetas até maiores do que Plutão. Isso. Que era tipo uns 13 planetas assim, que era maior do que Plutão, só que eles não estavam sendo classificados como planeta. Então eles pensou, bom, se Plutão é planeta, né, ele está classificado como planeta, então ou nós temos que acrescentar mais esses 13 planetas dentro do sistema solar, o sistema solar teria ficado tipo uns 20 planetas, ou a gente tira todos esses e tira Plutão também. Aí pronto, aí decidiram tirar Plutão e não acrescentar mais nenhum. Mas isso mostra o quê? Que eles já conhecem muitos planetas, né, assim, até maiores do que Plutão, ou seja, são até planetas grandes que estão aqui no nosso sistema solar ainda, sabe? Com a gente aqui. Mas que eles só descartam praticamente. Não que descarta nesse sentido de não dar bola, né? Mas descartam no sentido de não ser tão falado. Ninguém sabe desses outros planetas que grandes, assim, maiores que Plutão e que está aqui no sistema solar. Eles simplesmente não existem. Porque os que são mais famosos aqui são os nossos, né? Os 7 que estão aqui. Mas eu acho bom, na verdade, Dani, porque se parar para ver pela lógica, ele é bem pequeno mesmo, Plutão. E um desses outros, acho que chama Ceres, e fica lá nesse cinturão de Kuiper. E aí a órbita dele também é muito diferente, entendeu? Mesmo que ele está seguindo ali o Sol, eu acho que é isso mesmo. Ia ter que classificar vários, sabe? Que no cinturão de asteroide também tem, no cinturão de Kuiper também tem uns que é asteroide. Mesmo que sendo asteroide, eles são bem próximos de tamanho assim. E aí não vale a pena nós classificar assim, entendeu? Mas Ceres também é muito pequeno, né? Ceres é bem pequeno. Agora, esses daí são outros que eram maiores do que Plutão. Mas não faria muito sentido classificar. Mas não tira o fato de que lá também talvez possa ter vida, entendeu?
Não da forma que a gente entende aqui, da vida humana, mas pode ter, vai saber. Outra coisa legal também é que tem uma teoria que fala que esse primeiro cinturão de asteroides, pelos estudos eles viram que eles são partes de um mesmo planeta que foi explodido. Eu também vi. Eu não consegui chegar em conclusão para falar nisso na palestra, mas parece que até o livro dos Anunnakis, né, dos Sumérios, explica que a Lua é basicamente um resto desse planeta que existia ali, que dá certinho o espaço. Vocês parecem que eu apaguei, né? Eu falei que não era para apagar. Entre a Terra, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Só que entre Marte e Júpiter tem o espaço certinho para mais um planeta. Então tudo indica que bateu algum planeta ali, virou um pedaço a Lua, é um pedaço do que sobrou ali e sobrou o resto dele ali também. Entendeu? Vai saber se ele não foi um planeta de experimentos que não deu certo. Vai saber. Vai que a Guerra de Marte tem a ver com isso também. Pode ser. Que é o Ragnarok foi em Marte, tá? Mas esse cinturão, ele dá uma volta de 360 ou é só um trecho? Dá uma volta. Só para vocês entenderem, o plano da elíptica significa isso mesmo, porque por mais que nós estamos assim, andando em direção assim na Via Láctea, e o Sol está no meio, os planetas estão girando aqui ao redor dele, também indo para frente, só que ele está no mesmo plano, tudo no mesmo plano. Então esse cinturão de asteroide faz mesmo um círculo assim, e o cinturão de Kuiper também faz um círculo. Isso também atrapalha para ver algum outro planeta que está no sistema, entendeu? Porque essas pedras estão na frente, porque ela faz o 360 exato também. Mesmo que seja pequena essas pedras, né? Eles falam, não atrapalha tanto também, porque é muito pequeno. Mas pode atrapalhar também, entendeu? Entendi. Bom, indo agora para o próximo assunto já da revelação cósmica, eu queria trazer aqui para a gente um trecho do livro A Gênese de Kardec, que eu até coloquei no grupo ontem, porque faz total sentido com o favor divino, sabe, que nós humanos temos que prestar. Só explicando, o favor divino é justamente a necessidade do ser humano, a responsabilidade do ser humano de evoluir para que nós consigamos, através da evolução do nosso DNA, regenerar o nosso universo, trazer as respostas para Javé, para que ele também se cure, né? Então, no livro de Kardec, a Gênese, na página 141, é que a minha versão não é da Federação Espírita, mas diz assim, sua união com a matéria, ou seja, do ser humano, pois, útil ao seu adiantamento, eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, concorre para a transformação e o progresso material do globo em que habita. Assim é que, progredindo ele mesmo, colabora na obra do Criador, de que é agente inconsciente. Eu achei muito interessante isso aqui, porque eu não sei se os espíritos, o Espírito da Verdade, que estava auxiliando Kardec na codificação do Pentateuco, já sabia sobre o nosso favor divino, que nós somos criaturas ferramenta e da participação do ser humano na melhora do universo. Mas esse parágrafo deixa muito claro, muito evidente isso. Parece que eles já sabiam. E mostra que, né, o ser humano ele faz parte da regeneração do universo, mesmo que de forma inconsciente. Então, nós encarnando e quando a gente concentra nossas forças na matéria, a gente está, digamos assim, criando raízes aqui, a gente está ajudando o nosso planeta a progredir, né? Então, isso é necessário, né? Por outro lado, tem alguns espiritualistas que acham que nós estamos na Terra, temos que nos concentrar somente na espiritualidade. Na verdade, isso também é um erro, porque precisa haver o equilíbrio, né? Assim como Buda disse, para que não é nem a direita nem a esquerda, ao meio, né? Então não adianta nós estarmos aqui e simplesmente pensarmos assim, vou ser 100% espiritualizado, porque você não vai cumprir com sua responsabilidade como ser humano, né? Na evolução, vou me enfiar numa caverna e vou ficar meditando, mas é a sua responsabilidade enquanto humano, enquanto ser social, né? O que você vai estar fazendo de contribuição para o planeta? Então a gente precisa ao mesmo tempo ter essa noção de responsabilidade
como criaturas ferramenta, como seres que estão cumprindo o favor divino, e concentrarmos também na questão do trabalho, porque através do trabalho, na nossa encarnação, quando a gente se concentra na matéria, a gente ajuda o nosso planeta a evoluir no quesito de resolver problemas, de trazer soluções para o nosso planeta, desenvolver tecnologias novas. Se não fosse por isso, se o ser humano se concentrasse apenas na espiritualidade, a gente não teria talvez a tecnologia que a gente tem hoje. Ou teria, né? Porque a gente teria mais intuição, mas assim, o ser humano ele evolui graças a essa necessidade de resolver problemas que tem no planeta, né? Então, a gente inconscientemente está, sim, trabalhando para resolver o problema universal, mesmo sem perceber. E o livro A Gênese de Kardec já traz bem claro isso. Achei bem interessante. Nossa, eu achei muito legal que ele falou do criador inconsciente. É uma coisa meio difícil de se ler num livro espírita, né? Porque, querendo ou não, o espiritismo ainda coloca aquela visão de um Deus perfeito, né? Mas concordo, Valdir, muito perfeito. Eu lembrei até do trecho das Cartas de Cristo, que ele fala que ele percebeu que a personalidade do ego humano era esses dois impulsos gêmeos de ligação e rejeição, mas que ainda assim, querendo ou não, era importante para nós se fosse utilizado da forma correta, né? Por isso que ele começou a falar em parábolas, porque ele não queria ferir o psiquismo de ninguém, ele não queria destruir o ego, sabe? Ele queria fazer as pessoas entender o próprio ego. Faz muito sentido. Legal. Eu também fiquei pensando aqui como que esse dever divino é muito importante, talvez seja até mais importante do que os outros, sabe? É como se fosse o principal, porque eu fiquei imaginando assim, ó, o universo aqui de Javé, a Terra, e um saco de lixo. Parece que nós estamos num saco de lixo, e aí nós temos que voltar para a Terra, e aí nós evoluir aqui, aí nós caímos de novo pro saco de lixo quando nós morremos. Aí nós volta aqui, e nós fica fazendo isso, achando que nós estamos fazendo alguma coisa para nós, mas na verdade não é. Também né? Mas basicamente é para Javé. Por quê? Para Javé conseguir evoluir, e aí nós saímos desse mundo. Porque basicamente, se parar para pensar, nós não tinha evolução, esse objetivo, essa missão de vir para cá e evoluir desse jeito que nós estamos evoluindo, nesse sofrimento todo, sabe? Eu acho que nós iria evoluir se o universo tivesse sido criado perfeito de uma forma bonita, sabe? Simplesmente bonita e pura. Mas por causa de todo esse problema, e justamente por nós ser o melhor DNA também possível hoje em dia, nós somos obrigados a isso, a evoluir, então jogam isso de dever divino, porque é a única coisa que nós podemos fazer, sabe? Não tem outro caminho. A única forma de nós sair para fora disso aqui é com esse dever divino. Então parece mesmo que, da mesma forma que Javé vê o lado material mais importante do que o lado espiritual, nós também deveríamos ver o lado material mais importante do que o espiritual, desse ponto de vista, tá? Não estou falando no geral. Porque no lado espiritual nós não evolui nada, né? Então, eu acho que é nesse ponto aí que eu queria chegar, no sentido de que o ser humano tem que ter o equilíbrio, né? Porque hoje, na humanidade, o que a gente vê predominar? A importância demasiada sobre os prazeres materiais, sobre a matéria. E aí tem os outros que vão para o outro extremo, que dá importância demais para a espiritualidade, acaba sublimando e perde a noção de responsabilidade. Eu acho que o ser humano ele tem que passar a ver por outra ótica a responsabilidade dele sobre a matéria, que é nesse sentido de ajudar o Criador a se regenerar, a se recuperar. E isso vai ser a cura para nós também, para o nosso universo no geral, né? Então, eu acho que a partir dessa mudança de concepção do ser humano sobre a importância da matéria, porque ela não deixa de ser importante, né? Ela é necessária para a nossa evolução, aí sim que a gente vai passar a olhar para a matéria da forma correta. Então ela tem sim a sua importância, ao contrário de que muitos espiritualistas dizem que a matéria é ilusória, não tem importância nenhuma. Na verdade ela tem, porque ela faz parte do universo material criado por Javé. Né? Então é isso daí que você falou, eu concordo com isso, mas é simplesmente mudar a ótica da importância dela, porque hoje a matéria é vista só como uma fonte de prazeres do ser humano. Eu só acho interessante que existem ateus que acreditam na evolução moral e na dignidade sem imaginar o lado espiritual, sabe? E eu acho que isso é mais incrível, sabe? Parece que é mais digno do que nós imaginar um lado espiritual, porque a evolução do espírito, pelo jeito, vem na matéria.
E aí não tinha esse cara, ele não tá pensando em ir para o céu ou ir para o inferno, sabe? Porque uma coisa que nos assusta muito e que nos leva a evoluir de certa forma é o conhecimento do umbral e conhecimento do inferno, né? Nós entende que se nós não melhorar essas coisas, nós vamos para um lugar ruim. Agora, para o cara que é ateu e só preza pela moral e pela dignidade em vida, sabe? Parece que ele está indo acima do conhecimento. É tipo Sócrates, acho que Sócrates e Sócrates falava bastante disso, né? Da evolução da moral. Os filósofos mais antigos falavam da moral sem tocar nessa questão espiritual. É isso que eu quis dizer, não que não devemos focar, mas acredito sim que o equilíbrio seria o caminho perfeito, entendeu? O triste do ateu é só quando ele desencarna mesmo, né? Sim, ele tem que ver que ele mesmo estava errado. Mas, porque querendo ou não, a espiritualidade tem esse objetivo, né? Se a gente para pra pensar, o cara estuda a espiritualidade igual nós. O que nós fazemos com a espiritualidade? A não ser isso, de elevar a nossa moral. Para mim é só isso a espiritualidade, sabe? Nós buscarmos alguma forma de encontrar um nível mais virtuoso do nosso ser. E é só isso. Qual mais? Então. Qual seria outra coisa? Nós estudamos a origem do universo. Com qual objetivo? Uhum. Sabe, é que agora que nós chegamos nesse ponto da revelação cósmica, aí nós já começamos a conhecer outras coisas, né? Mas pensa no início. Não, mas mesmo assim, até na revelação cósmica, o objetivo é isso, sabe? É nós criar um jeito de viver mais virtudes. Exatamente. E dignidade. Ou viver mais amores, né? Como nós falamos em tantas palestras. Uhum. Ou nós estudamos a revelação cósmica porque agora nós sabemos que nós temos um trabalho com a recuperação do universo. Isso também é uma atitude moral. Sim, eu fico pensando, lembra daquela parte da Bíblia que fala que nós somos reis e sacerdotes e que vamos ensinar e julgar os anjos? Agora faz mais sentido, sabe? Porque nós somos a única raça que consegue raciocinar. Então, se vir um anjo de Javé, ele não consegue raciocinar, nós vamos ter que ensinar ele. Uhum. Pois é. Ensinar o quê? A dignidade, a moral, cai na mesma coisa, sabe? Ou seja, o cara que é ateu, ele está estudando espiritualidade sem nem saber. Exatamente. O cara que é ateu e tenta ter moralidade. Né? Uhum. Porque no fim ele vai ser um exemplo, né? Uhum, exatamente. Talvez não no desencarne, porque aí ele acredita que ele vai morrer e vai só sumir, né? Aí isso acaba sendo ruim. Nesse caso se aplica um pouco do negócio da fé. Uhum. Porque ele acreditando que ele não vai para lugar nenhum, ele acaba não indo para lugar nenhum mesmo, né? Sim. Bom, eu queria só dizer que tudo disso nada é verdade absoluta, sabe? Pode ser que o negócio das pirâmides realmente não é nada, pode ser que o negócio ali era realmente um asteroide, porque, por exemplo, o Muamu, eles falam que pode ser um cometa com liberação de hidrogênio. Não faz muito sentido lógico, mas foi a melhor explicação científica que eles conseguiram. De que se fosse liberado hidrogênio, ele teria essa aceleração, porque ele passou perto do Sol, e aí não seria visível esse hidrogênio ao telescópio. Por isso que nós não ia ver essa cauda, essa coma que precisaria. É uma explicação possível. Pode ser que seja isso. Não vou colocar nada como verdade absoluta, né? E a mesma coisa da esfera. Pode ser que simplesmente uma teoria possível também, é que alguém estava com um drone segurando ela amarrada numa cordinha, por isso que ela fazia esses movimentos. Depois corta o vídeo, eles jogaram ela no chão e falam que é. Mas agora a explicação de como que ela muda de temperatura, essas coisas, não tem. E não tem solda nenhuma. Mas mesmo assim, né, tudo é possível. Fica importante a reflexão aí de Pode ter sido feito em impressora 3D. E é isso. Só para finalizar aqui minha parte da reflexão também, me parece, então, no final das contas, que o ser humano ele tem que encarar duas responsabilidades. Uma que é meio que uma obrigatória, por causa de uma lei, e outra por causa da situação da qual ele mesmo se colocou. Se foi por livre-arbítrio ou não, eu não posso dizer. Mas a primeira seria a evolução de chegar ao nível de um Deus, o Criador, né, consciente, digamos assim, chegar ao nível em que haja união consciente entre a individualidade e a centelha divina, né, que seria o sexto degrau, que o Hélio Couto falava. O momento onde o ser humano ele consegue se integrar com a parte de Deus que existe dentro dele. Né? Os dois se tornam um, assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um. Né?
E a segunda é a responsabilidade mesmo de evoluir para trazer a cura para o universo. Agora, assim, se ele escolheu, aí já entra numa questão, né, de umas hipóteses de que Javé roubou almas para colocar aqui, já não tem como falar sobre isso, porque são respostas que nós não temos ainda, mas se nós escolhemos estar aqui para ajudar na evolução desse universo, não dá para saber, mas que nós estamos aqui e que agora nós temos essa responsabilidade é um fato. Então, tem as duas responsabilidades, a espiritual e a material, sabe? Então, cabe a nós agora tomarmos nossas cruzes, né, e cumprir com nossa responsabilidade da melhor forma possível. Até mesmo para que nós possamos evitar um sofrimento prolongado. Concordo. Bom, da minha parte era mais isso mesmo, Dani. Para mim essa palestra foi muito profunda, assim, num nível que acho que todas as respostas, todas as perguntas já foram respondidas, assim, só com a palestra, sabe? Então, só tenho a agradecer, foi muito boa essa palestra mesmo, vai ser muito importante daqui para frente, né, para o futuro do nosso canal, essa palestra, agora que foi um assunto realmente da revelação cósmica, né? Então, muito obrigado pela disposição, pelo estudo que você fez para trazer. Muito obrigado, Valdir, pelas reflexões, muito profundas também. E agradeço a todos os mestres que estiveram aqui acompanhando a gente também. Quero agradecer primeiramente ao Dani, novamente, por trazer essas informações e as reflexões que ele trouxe e por ter a coragem de estar começando a introduzir, de fato, assuntos sobre a revelação cósmica, porque até agora nós tínhamos falado apenas superficialmente para complementar alguns assuntos das outras palestras. Então, eu acho que essa palestra foi a que mais teve assunto sobre a revelação e que, aos poucos, nós iremos introduzindo cada vez mais, de acordo também com as possibilidades, né? Porque, como o próprio Daniel reforçou, muitas poucas dessas coisas nós podemos dar com certeza, na verdade, quase nada, né? Mas a gente tenta alinhar isso com nossos estudos e reflexões e tenta trazer para vocês também, não como uma imposição de ideias, mas como uma forma de refletir também e se questionar o que é verdade, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Então, obrigado, Dani, obrigado, Denim, também pelas reflexões, por enriquecer tão bem a nossa palestra. E obrigado aos mestres também pela orientação, pelo auxílio, aos amigos espirituais que aqui estiveram e pelos espectadores do YouTube. Obrigado, gente. Que bom que vocês gostaram da palestra. Eu queria dar um agradecimento especial para vocês, porque como eu estou me aprofundando na questão da revelação cósmica, eu percebo cada vez mais como é importante essa nossa trindade, sabe? Porque é como se nós em uma vida tivesse a capacidade de evoluir 3 vidas, sabe? Porque como eu estou focando na revelação cósmica, você está focando, por exemplo, agora você focou nos livros das cartas de Cristo, e você está focando na Gênese. É como se eu estivesse lendo 3 livros ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu peguei o conhecimento dos 3 e vice-versa, né? Então isso é incrível, sabe? Nós não conseguimos, agora que cada um está seguindo um caminho um pouco diferente, que está se tornando mais visível isso, sabe? Então eu agradeço muito a vocês, porque, nossa, como que, sabe, não tem como agradecer, nós vamos aprender muito até o fim da vida, né, cada palestra dessa. Então eu agradeço a vocês, agradeço pelas reflexões e agradeço aos mestres que nos ajudaram a manter um caminho aqui, que eu estava bem nervoso para fazer essa palestra. Bom, obrigado.